público que nos assiste em plenário, boa tarde aos vereadores que estão presentes aqui hoje, ao público que nos assiste em casa e a toda a equipe que faz com que essa reunião seja possível. Presidente, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito sério que eu, enquanto vereadora, enquanto presidente da Comissão de Educação e enquanto professora, eu não posso deixar de falar. Esse assunto, gente, é a evasão escolar. A evasão escolar que é tão séria e que aumentou tanto durante a pandemia. A gente sabe que as crianças de 6 a 14 anos, elas estão no Brasil em quase 250 mil fora da escola. Esse número, Wilton, aumentou 171%, porque a gente tinha cerca de 90 mil crianças fora da escola nessa faixa etária até 2019. E aí a gente tem várias causas, porque a evasão escolar ela é uma coisa multifatorial. Tem 1 milhão de causas envolvidas nisso, e eu quero abordar algumas delas aqui hoje. Um exemplo de causa da evasão escolar é a gravidez precoce. No Brasil, a gente tem as meninas de 10 a 14 anos engravidando a cada 21 minutos. A cada 21 minutos, uma menina de 10 a 14 anos fica grávida no Brasil. E a falta de políticas públicas que ensinem essas meninas sobre como funciona o corpo delas, sobre os direitos reprodutivos delas, sobre os cuidados que elas têm que tomar, são parte dos culpados desse processo. O outro problema que a gente tem é a questão da recessão econômica. Quem está assistindo a gente sabe, a economia piorou, as coisas estão muito caras e os jovens estão virando arrimos de família. Hoje, gente, a gente tem um cenário em que no último levantamento feito, que foi em 2016, 44% dos jovens de 14 anos trabalhavam. A gente pode e deve estimular programas como o Jovem Aprendiz, mas eles precisam ser uma opção para o jovem conhecer o mercado de trabalho, e não uma necessidade de assumir uma posição que não é desses meninos tão jovens, que é o do sustento ou de apoio no sustento do lar. A gente tem uma outra situação que é a piora muito séria da economia. Se esse dado de 2016 tinha 44% dos meninos e das meninas trabalhando, em 2016, que a economia não estava tão ruim quanto está hoje, pela pandemia e pela terrível gestão do presidente Bolsonaro, imaginem como está a situação hoje, em que nós ainda não temos um levantamento. E é claro, né, presidente, que os mais prejudicados são sempre os mesmos. Esse índice tem cor, são os meninos negros, são as meninas negras. Esse índice tem localização geográfica, tem território, são os moradores dos bairros periféricos. São esses meninos e essas meninas que são prejudicados e que precisam sair da escola pela situação dura que a vida impõe para eles. Falando do território, um dos aspectos que tem causado evasão escolar na nossa cidade é a distância da escola. A distância da escola faz com que vários alunos de escolas estaduais e municipais estejam faltando, com que os pais tenham que escolher quais aulas a criança vai perder, quais aulas o adolescente vai perder. Essa semana é uma de matemática, semana que vem vai ser a de geografia, na próxima é educação física. Quantos alunos da Escola Estadual Martins Cipriens estão faltando às aulas porque não conseguem pagar vale transporte? E de tantas outras escolas que os diretores me contactam e relatam a situação. E o poder público precisa responder esse tipo de desafio. Nós fomos eleitos para trazer respostas para a população. Essa Câmara foi eleita para pensar soluções. Por isso, eu fiz uma solicitação para a Prefeitura do impacto financeiro do meio passe estudantil. Trabalhamos em duas frentes, presidente. Uma frente que pede o meio passe estudantil para os alunos que são de baixa renda, inscritos no CAD único, e uma frente que pede o meio passe amplo para todos os alunos. Qual é o impacto disso? E de onde a gente pode tirar dinheiro para financiar esse tipo de política pública? O aumento do IPTU está aí. A Prefeitura está cheia de dinheiro. E as nossas crianças e os nossos adolescentes vão ficar faltando de aula por causa de meio passe, por causa de dificuldade de pagar passagem? Espera aí. Uma turma ganhando 20 mil por mês, ganhando 12 mil por mês, não tem direito de tomar esse tipo de decisão, não. De cada um de nós é esperado resposta. Então, gente, o desafio que a gente tem pela frente é muito grande. E o custo da educação ele pode até ser alto.
mas o preço por não investir na educação é mais alto ainda. Falando de dinheiro, mas do recurso que vem como solução, eu quero trazer para vocês a boa notícia, que foi o recurso de R$250 mil, que num ato muito gentil do vereador Hilton, eu pude falar um pouquinho aqui na minha última reunião, mas agora explicar com mais tempo, que são os R$250 mil que a gente trouxe através de emenda do senador Anastasia, que agora está no Tribunal de Contas da União, mas são emendas residuais de quando ele ainda estava como senador. Foram R$55 mil para a PAI, que cuida das nossas crianças com deficiência, e R$195 mil para o CISV. Gente, para vocês terem noção, eu pedi o Marco Aurélio, meu amigo, que está à frente do CISV, orgulhosamente fazendo um excelente trabalho, um abraço para ele. Ele me explicou que com esses 195 mil a gente consegue fazer 1.255 tomografias, presidente. A gente consegue fazer 2.600 ultrassons. E o CISV tem impacto regional. São 9 cidades atendidas. Então, aos amigos de Cajuru, Cláudio, Itapecerica, Conceição do Pará, Perdigão, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste e Pedra, vocês vão ser beneficiados por essa emenda que o senador Anastasia mandou por solicitação minha. É importante dizer, gente, que tem gente boba, gente sem conteúdo, gente sem inteligência, que ataca os políticos que mandam recursos para ONGs, que ataca os políticos que mandam recursos para as associações, pessoas pequenas e que não conseguem raciocinar, pessoas que não entendem que a PAI, que a CON, que o CISV, todas essas instituições, elas vão onde a prefeitura não vai, elas vão onde o governo de Minas não vai, elas vão onde o governo brasileiro não vai. Então, enquanto vereador, as minhas emendas são para vocês, porque o orçamento público garante dinheiro para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Assistência Social. Sempre vou apoiar esses órgãos, mas a gente tem que apoiar as nossas ONGs e associações. Então, hoje eu deixo aqui o meu agradecimento ao senador Anastasia por ter ouvido a minha demanda, e ao CISV, à PAI e a todas as ONGs e associações que chegam onde o poder público não chega, o meu compromisso de apoiar cada um de vocês. Por último, presidente, eu quero falar com vocês sobre uma data importante que a gente celebra hoje, os 90 anos da conquista do voto feminino. E eu falo isso de frente para uma parede, que é a Galeria dos Presidentes repleta de homens. Porque esse lugar aqui nunca foi lugar de mulher. A parede que tem a Galeria das Vereadoras tem 5 mulheres. Terá 7 ao final dessa legislatura, com a minha foto é da Ana. Esse lugar não foi pensado para as mulheres. É importante pensar que o Senado foi ter banheiro feminino em 2016. Eu não sei se os senhores sabem disso, mas Senado, lá na etimologia da palavra, quer dizer casa dos senhores. A mulher nunca foi bem-vinda nesse tipo de lugar. E eu não me engano achando que hoje em dia as coisas são diferentes, não. Nós estamos construindo esse espaço. E ainda bem que eu sou animada e quero construir por muito tempo. Eu quero só falar com vocês, gente, que como eu falei para vocês, dos 17 vereadores, hoje só 2 são mulheres. Da nossa história, passaram 5. Na Assembleia de Minas, dos 77 deputados, 9 são mulheres. A gente não é representada. Nós não estamos no orçamento. E as leis não são feitas para nós. Se a gente quiser transformar esse cenário, a gente precisa apoiar mulheres, a gente precisa acreditar em mulheres, a gente precisa caminhar junto com mulheres que têm voz e liderança. Eu já passei por dezenas de situações desconfortáveis na política. Eu já fui agredida de formas diversas. Eu vou contar só uma rapidinho para quem está em casa. Quando eu era candidata, uma pessoa me perguntou como eu faria nesse plenário quando eu estivesse no meu período de TPM. Eu respondi a essa pessoa que eu nunca vi uma obra atrasada porque a gestora era uma mulher de TPM. Que eu nunca vi um escândalo de corrupção protagonizado por um político de TPM. E que talvez o grande problema da política não fosse o período menstrual ou uma oscilação hormonal feminina, mas sim a incompetência e a corrupção. Coisa que das mulheres que passaram por essa casa, da maior parte das que passaram pela Assembleia e pelo Congresso, a gente não teve tanta notícia. As mulheres são competentes, trabalham, produzem e modificam os espaços em que elas ocupam. Eu estou aqui para isso e a Ana Paula também. Com todo o respeito e as divergências, a vice-prefeita Janete também. Eu deixo aqui para vocês, gente, e para as mulheres que estão me assistindo, um recado. Nessa mesa, a gente não tem cadeira. A gente não é convidada para esse jantar. Mas a gente tem que carregar um banquinho.
Esse abraço meu, essa mensagem minha é para as meninas do Elas na Câmara, que constroem o meu mandato comigo. Carreguem seus banquinhos. Não tem cadeira para a gente. A gente vai se empurrando com os ombros, empurrando com os cotovelos, os homens que lá estão, para que a gente ocupe esses espaços. Mas a gente precisa ocupar. Senão a gente nunca vai estar no orçamento, a gente nunca vai estar na legislação. Eu estou aqui para mudar isso e vocês podem contar comigo. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Lohana França.